Olá, pessoal. Nós estamos recebendo nesta quarta-feira, aqui nos estúdios da Web TV Andradas Hoje, tendo o prazer de receber ele, que todos já conhecem, e é meu amigo de muitos anos, desde quando eu cheguei aqui na cidade de Andradas, o Dr. Mário Figueiró Júnior. Ele é advogado na área civil e também previdenciária. Vou chamá-lo de Mário pela amizade, né, que a gente tem com ele e também por ele ser jovem. Mário, muito bem-vindo aí na Web TV Andradas Hoje. É um prazer receber você aqui hoje para falar de um assunto tão importante que a gente vai adiantar daqui a pouco aí para quem está nos assistindo. Prazer é meu, é uma alegria estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso. Pessoal, o Dr. Mário vai falar para nós aqui um assunto que está em evidência, está em alta e que as pessoas precisam tomar muito cuidado, principalmente quando o assunto mexe com o nosso dinheiro, mexe com as nossas finanças. Nós o convidamos para vir aqui hoje falar sobre o que é a revisão da vida toda. Já tem 10 anos que esse processo vem rolando aí na Justiça, né, no STJ, com relação aos aposentados que aposentaram de 10 anos para cá. Enfim, isso eu vou deixar com o Dr. Mário. E saiu aí agora, né, a revisão da vida toda, é uma tese revisional de 1999 para trás, seria isso? Vamos fazer a pergunta para quem realmente entende. Doutor, o que é a revisão da vida toda que agora foi aprovada aí pela Justiça? É uma tese revisional que está tramitando há quase 10 anos, ou mais de 10 anos, eu não sei bem ao certo. Sim, mas tem tempo, né? Tem muito tempo. Que visa recompor a renda mensal inicial. O que é a renda mensal inicial? Seria somar todas as contribuições feitas pelo INSS e chegar no valor que você vai receber quando aposentar. Foi feito um estudo e chegou-se à conclusão que tinha um erro nesse cálculo. Então, foi onde começou essa tese revisional. E essa tese, no último dia 5 de dezembro, foi aprovada no STF por 6 votos a 5. Então, agora, todo mundo pode fazer todo mundo não. Alguns beneficiários podem fazer esse pedido da revisão, para incorporar tudo que contribuiu durante a vida na sua aposentadoria. De primeiro, doutor, o que a gente percebia é que os últimos 80 salários, era isso ou não? 60? A partir... Não pegava desde o início. A pessoa começou a trabalhar lá em 1977. Mas quando ela foi fazer a aposentadoria, ela não teve esse período todo computado. Desde a entrada em vigor do Plano Real, a Previdência passou a considerar somente as contribuições feitas de julho de 94 em diante. Isso. Deixando para trás o que foi contribuído. E com isso daí, com certeza, o contribuinte perdeu. Com certeza. É um dinheiro seu que ele contribuiu pela vida inteira, com né? Com certeza. Principalmente se ele tinha um alto salário nessa época. Então... Isso daí, com certeza. Quem pode requerer a revisão da vida toda? Toda pessoa que recebe benefício previdenciário pelo INSS, ou seja, aposentadoria por tempo de serviço, por idade, pensionistas, exceto o LOAS, que é um benefício social. Então, esse não tem como. O resto, todos os benefícios, desde que sejam pagos pelo INSS, podem ser revisados. Doutor, quando deve ter ocorrido a aposentadoria para que a pessoa entre com o pedido de revisão da vida toda? Perfeito. Seria de novembro de 99 até novembro de 2019, que é quando entra em vigor a reforma da Previdência que foi feita. Salientando que existe o problema da prescrição, ou seja, o segurado deveria ter questionado essa revisão há 10 anos do dia em que ele recebeu a primeira parcela da aposentadoria. Só que faz 10 anos que o processo está tramitando. Sim. Então, pode acontecer
desse prazo ser alongado também. Eu não posso afirmar isso, Sim. mas existem correntes aí que entendem que esses 10 anos pode ser maior. Como você acabou de falar aí, demorou, né, esse processo aí há 10 anos na Justiça. Agora, por 6-5, foi aprovado. Existe a possibilidade do INSS recorrer ou travar isso daí? O que você acha? Dentro dos meios de recurso que o INSS tem, o único que cabe hoje seria o embargo de declaração, que é para corrigir uma omissão, fazer uma correção no que consta da votação do STF. Fora isso, eu acho difícil acontecer alguma coisa. Porque ele não tem o poder de suspender o processo. Entendi. Então, é praticamente definitivo isso daí. Qual o principal requisito para a pessoa, quem está nos assistindo aí, né, a pessoa, eu tenho certeza que tem muita gente assistindo e também preocupada e quer entrar, né, com o pedido da revisão da vida toda. Nesse caso do que a gente está falando, qual o principal requisito para se pedir a revisão? Como trata de monetários, valores que vai impactar, o interessante, o primordial é fazer um cálculo para ver qual vantagem existe de fazer ou não essa revisão. Se realmente vai aumentar esse valor, se realmente compensa, porque o único jeito de fazer é judicialmente. O INSS não vai fazer isso na parte administrativa. Sim. E sempre um processo ele é desgastante, por mais simples que ele seja. Então, o interessante seria fazer um cálculo, consultar um advogado de confiança, ele fazer um cálculo e, sobre esse cálculo, analisar se é interessante ou não é interessante fazer com esse pedido de revisão. Mesmo essas pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos. Eu acho interessante. Não ficar só no que está sendo divulgado aí de 10 anos para cá. Isso, eu acho interessante, porque de repente pode ocorrer essa corrente que afirma da prescrição, que ela pode não estar valendo, acontecer de poder entrar com a revisão, mesmo essas pessoas que têm mais de 10 anos aposentados. Entendi. Ontem, para eu entrevistar o Dr. Mário Figueiró, eu estava assistindo algumas entrevistas aí em algumas redes de televisão e também lendo alguns artigos. E me chamou a atenção, viu, Dr. Mário, que alguns aposentados já estão recebendo ligações como se fosse do INSS, se colocando à disposição do contribuinte, né, do aposentado, para que ele tenha esse pedido de revisão, tudo via telefone, WhatsApp. Eu queria que o senhor alertasse a população com relação a isso, porque o INSS não faz transação por telefone, né? De modo algum. E na própria página do INSS, eles alertam para esse problema. Então, não forneçam nada para ninguém que ligar. Antes da entrevista, eu estava conversando com a Rosângela. O INSS só vai entrar em contato para indeferir seu benefício ou cobrar alguma coisa que está em aberto lá. Exato. No resto, não vai. Para facilitar a vida do beneficiário, ele não entra em contato. E hoje é fácil o contribuinte entrar aí na página do INSS e ter todas as orientações ali, sem né? problema. E tem um aplicativo que chama Meu INSS, sim, que pode entrar e verificar, sem problema nenhum. Mas sempre, pessoal, entrar na página oficial do INSS, porque tem muita gente que copia nitidamente uma página oficial e passa-se, né, para poder ludibriar o aposentado, né? Tem que tomar esse cuidado. Com certeza. E outro cuidado também é escritórios, possíveis escritórios advocatícios que entram em contato. Procura alguém de sua confiança, o advogado de sua confiança, o teu amigo, é ele que vai com certeza, que vai te orientar certinho isso daí. Endossando aí o que o Dr. Mário está falando, sempre realmente procurar alguém que você sabe aonde é o escritório, o telefone para contato, porque muitas vezes você vai achar que vai adiantar ao seu lado, você falando com alguém no telefone que você não sabe quem está do outro lado, pode ser uma quadrilha, inclusive. Depois que você deu todas as suas informações, documentos, senha, acabou. Você depois vai levar a vida inteira para tentar reaver aquilo que lhe foi tirado
né, por uma quadrilha que você deixou se levar. Doutor, eu quero entrar com a revisão da minha aposentadoria. Um exemplo para quem está nos assistindo aí. Quais os documentos necessários para a elaboração dos cálculos? Perfeito. Seria a carta de concessão da aposentadoria. Que quem fornece é o INSS. INSS. O INSS tá. Ou no aplicativo Meu INSS. Também tem lá a carta de concessão. Certo. A relação de contribuições, que é o chamado CNIS. Sim. Né? E quem teve contribuições anterior a 1982, essas não estão inseridas no CNIS. Então, teria que fornecer também a carteira de trabalho, se tiver os olerites, para poder realizar o cálculo. Isso é o principal, o básico para se fazer. Nesse caso aí, quem não tem esses olerites? Fica complicado. Fica complicado, porque não tem como comprovar que ele recebeu nessa época. Aí teria que ir atrás do ex-patrão, o ex-patrão fornecer o livro, a ficha de registro, ou algum documento que comprove que ele contribuiu naquela época. Naquele período, Naquele período. Porque o que vale para o INSS é a contribuição. Porque existe muito, a gente já viu muito caso da pessoa receber, ter o olerite, só que o patrão não recolhia o INSS. Então, quando vai lá aposentar, isso é crime, né? É crime. Isso é apropriação indébita. Sim, sim. Esse é o momento até da pessoa, de repente, saber aí se não tem alguma coisa perdida no tempo aí, né? Como hoje é fácil o acesso pelo Meu INSS, não custa nada, a cada 6 meses, dá uma olhada lá. Lógico. Está contribuindo, tá aparecendo. É a melhor coisa que faz. E é um direito do cidadão, sim, né? Sim. Para isso tem esses aplicativos aí que facilitam a vida do trabalhador. Perfeito. Né? Pessoal, nós convidamos o Dr. Mário Figueiró Júnior para vir falar com a gente, né? Ele é da área civil e previdenciária, ninguém melhor para estar aqui na Web TV Andradas hoje, trazendo essas informações, um assunto que está tomando aí, né, os grandes telejornais e também a conversa entre os aposentados, que ele explicou para nós aqui o que é a revisão da vida toda, quem pode requerer essa revisão, quando deve ter ocorrido a aposentadoria para que você peça a revisão da vida toda, qual o principal requisito para pedir a revisão da vida toda, como saber se vale a pena pedir a revisão. Muitas vezes a gente, eu vou entrar, eu vou pagar para ver tudo. Não, ele explicou tudo aqui, então é muito interessante que você que está entrando agora, volta aí no início da nossa entrevista, vai ficar aí, tá na nossa página aí do Facebook, tá no YouTube também, e também quais os documentos necessários para a elaboração dos cálculos. É muito importante que você procure um advogado de confiança, um escritório da sua confiança, que você realmente conheça e sabe que vai fazer com honestidade, né? Como eu disse no início da nossa conversa aqui com o Dr. Mário, ontem mesmo, eu coloquei um vídeo aí na página do jornal, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Já tem quadrilha, já tem gente ligando para alguns aposentados, dizendo que ele tem direito, né, ao cálculo da vida toda e pedindo informações, pedindo documento, pedindo senha, para poder fazer isso gratuitamente. Isso é fraude, isso não existe, isso é golpe. É por isso que nós convidamos o doutor Mário Figueiró para vir aqui falar com a gente, né, com relação a esse assunto aí. Doutor Mário, alguma outra pergunta, alguma outra informação que a gente não tenha feito, que o senhor acha necessário explicar para quem está nos assistindo? Eu acredito que foi elucidado tudo que poderia falar. E cada caso é um caso, sim. Então teria que conversar separadamente a dúvida da pessoa. Cada um é uma história. Sim. Então não tem, assim, no geral seria isso, mas cada caso é um caso. Como a gente vê todo dia, e tem gente caindo no golpe do WhatsApp, que a pessoa pega a foto de alguém, liga, mãe, troquei o telefone, e acaba conseguindo tirar dinheiro da família, e nunca é demais a gente alertar aqui que não caia no golpe. Eu vou pedir de novo, antes de encerrar a nossa entrevista,
que o Dr. Mário, de novo, faça aí um alerta para quem está nos assistindo, para que não caia em ligações, porque o INSS não faz esse tipo de coisa. Não forneçam nenhum dados para quem pedir. Nada. Não forneça senha, não forneça CPF, endereço, nada, nada, nada. Voltando a falar, se o INSS entrar em contato, vai ser para indeferir seu pedido de benefício ou cobrar alguma coisa que está em débito. O resto eles não entram em contato por nada. É muito bom salientar isso, né, doutor? Sim. Doutor Mário, foi um prazer muito grande receber aqui nessa quarta-feira. Eu acho que é um assunto aí que está em evidência e eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer algumas perguntas. Eu vou colocar aqui o WhatsApp do jornal, 3731-3637, à disposição de você que está assistindo a gente, que conhece o nosso trabalho. Você tem alguma dúvida com relação ao que a gente falou aqui, que a gente conversou com o doutor Mário? Manda para nós aí pelo WhatsApp, que a gente vai encaminhar para o escritório deles. Eu tenho certeza absoluta que eles vão responder para nós e a gente para vocês, ou a gente vai colocar o contato direto e vocês conversam com ele pessoalmente, que eu acho que é super interessante. Doutor Mário, muito obrigada por ter se deslocado de São João da Boa Vista, embora é filho nosso aqui, é filho da terra, e ter vindo até aqui para estar esclarecendo sobre a revisão da vida toda para os aposentados do INSS. Foi um prazer estar aqui, estou à disposição para qualquer outra. Obrigada. E a gente também deixa aí a Web TV Andradas Hoje, o Jornal Andradas Hoje à disposição do seu escritório aí para estar trazendo sempre novidades para nós. Muito obrigado. Certinho? É isso aí, pessoal. É a Web TV Andradas Hoje, né? Cumprindo o seu papel social, que foi com esse objetivo que nós nascemos. Ser o porta-voz da população e toda vez que tiver um assunto interessante e um assunto que vai te ajudar, né? Como esse aí, a revisão da vida toda do INSS, a gente vai estar trazendo aqui profissional qualificado para estar tirando as dúvidas e também colocando o trabalho deles à disposição de vocês. A gente volta aí amanhã com mais uma entrevista super interessante, não deixe de nos assistir. Muito obrigada para vocês que ficaram até agora aí. Qualquer dúvida, 3731-3637, que a gente vai estar encaminhando ao Dr. Mário com o maior prazer. Muito obrigada para vocês que ficaram até agora com a gente. Até a próxima.